Bem-vindo à aula comentada da nossa lição de número 7, a obra do Filho, no canal da professora Manuela Barros, e nós dizemos aula comentada porque neste canal nós disponibilizamos todas as semanas esta aula tradicional deste canal, que são compostas de 3 tópicos, 3 subtópicos, num estilo um pouco diferenciado na sua didática, no entanto, cobrindo o mesmo material da lição. Mas na aula comentada nós vamos caminhar como a maioria dos nossos professores usam na sala de aula, lendo a lição, trazendo algum comentário sobre ele, aprendendo alguma coisa sobre este material, no formato que muitos de nós estamos acostumados a usar, mas deixo aqui o desafio. Se você quiser conhecer, já são milhares de pessoas que estão acessando semanalmente este material e usando na sua sala de aula, assim que se você quiser conhecer, eis um desafio para você. No entanto, vamos começar a nossa aula de hoje, a obra do Filho, título da nossa lição. E nós vamos começar aqui na página 47 com a humilhação voluntária do filho. Os 2 textos da leitura bíblica em classe foram muito bons e vão ser estudados, nesta lição. O texto de Filipenses 2 nós já conhecemos, temos caminhado por ele em várias lições. E o texto de Hebreus 9, que é um pouco mais novo para nós na sua aplicação, mas que vai ser muito bem estudado na lição de hoje. O tópico número 1, então, a humilhação voluntária do filho. O primeiro subtópico, a submissão de Cristo. Leiamos. Paulo exorta a igreja de Filipos a unidade e a humildade. E eu separei essas 2 palavras porque eu gostei delas e achei importante. E quis achar na resposta do resto do subtópico uma resposta para nós tratarmos neste primeiro subtópico. Ou seja, eu estou procurando um ponto de contato com o meu aluno. E estas 2 palavras, unidade e humildade, são 2 palavras que nos interessam, que chamam a nossa atenção para uma discussão. Vamos seguir aqui. O apóstolo adverte aqueles irmãos a terem a mente de Cristo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O termo grego traduzido como sentimento é phroneo, que também pode significar modo de pensar e disposição mental. Dessa forma, os crentes devem assumir o mesmo modo de pensar e viver que foi demonstrado por Cristo. E essa última frase, a partir do assumir, eu marquei porque eu achei importante. Refere-se a uma consciência moldada pela humildade, amor e obediência. Imitar a mente de Cristo significa renunciar ao egoísmo, buscar o bem do próximo e viver para a glória de Deus. Como cristãos, somos chamados não apenas a crer em Cristo, mas a pensar e agir como Ele. Então, o comentarista, ele deu uma breve explicação, ou seja, ele diz, eu vou me basear neste texto aqui, e neste primeiro subtópico ele trouxe uma série de aplicações, ou seja, como isto funciona na prática da nossa vida. Agora, eu vou te parar um minutinho aqui para responder aquelas 2 palavras que me chamou a atenção dentro deste tópico. A primeira é unidade. Quando eu olho para o texto de Filipenses 2, do 5 ao 11, aonde o texto bíblico está me chamando a unidade, aonde a unidade aparece aí. E ela aparece no versículo 5. Veja aí comigo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Então, nós somos chamados a ter unidade relacionada com sentimento. Nós podemos ser unidos de várias maneiras. Muitos são os pontos, as realidades, os objetivos que nós podemos nos unir para juntos alcançarmos. Mas a palavra de Deus nos está ensinando uma coisa importante. Veja como nós estamos mudando a estrutura do ensino aqui. Nós estamos tomando um mesmo ensino, mas ao invés de eu me focar na prática deste assunto agora, eu vou trazer esta prática, eu vou arrancar ela mais do texto, eu vou levar o aluno mais à palavra, eu vou levar o meu coração mais a aprender do texto. Então nós estamos nos aprofundando, permitindo-nos nos aprofundar um pouco, ok? No que é interpretação do texto, e aí nós vamos ter plenas oportunidades durante essa lição de aplicar, ou seja, fazer estas lições práticas na nossa vida. Então veja que o chamado à unidade está no versículo 5 e é a unidade de um mesmo sentimento. Mas veja que nós, ele diz vós, ou seja, nós, ok? O texto bíblico, Paulo dizendo aos filipenses. E nós podemos aplicar a nós, igreja.
Então, de sorte que haja em vós, igreja, o mesmo sentimento, unidade, que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, a nossa unidade de sentimento é compartilhar o mesmo sentimento que Jesus demonstrou ter. Jesus teve este sentimento, ele provou ter este sentimento, e agora nós somos chamados a uma unidade com o sentimento que Jesus teve. Agora veja a segunda palavra. Lembra das palavras que nós marcamos lá no começo do tópico? A segunda era humildade. E agora vem a outra pergunta. Aonde está o sentimento de humildade, a virtude de humildade que nós encontramos em Jesus neste texto? Você pode tomar algum tempo, deixar eles pensarem. Vamos ler o resto do texto aqui, porque a gente já pode falar mais na prática aqui, já que estamos nos preparando para a aula. Diz o texto, seguindo o versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Isso aí é um sentimento, está demonstrando um sentimento. Mas aniquilou-se a si mesmo. O fato de se aniquilar, ele dá a entender uma prática, né, de acordo com o sentimento. Então, Jesus tinha um sentimento e ele atuou de acordo com o seu sentimento, e aniquilar é um sentimento humilde, não é crescer, almejar para cima. Pelo contrário, ele tinha e ele não teve por usurpação, né? Ele não levou em conta isso como algo que ele vai permanecer, não é? Como que ele não pode perder. Pelo contrário, ele deixou perder, ele deixou para trás. Para quê? E aí vem a resposta, a partir do versículo seguinte, né? Aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homens, humilhou-se, aí vem a palavra já direta, né? Humilhou-se, tá até aí no texto bíblico. Então a humildade ou a humilhação de Jesus aparece inclusive por escrito aí, né? A si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então, aonde aparece a humildade? Aparece em ele se permitir vir, estar como homem, como servo, né? Servo, obediente, homem, e não na forma de Deus. E a segunda coisa, ser obediente inclusive até a morte de cruz. Então, este processo que Jesus se submeteu a ele é um processo que prova a sua humildade. E a terceira palavra-chave que eu adicionei para este subtópico é a palavra obediência, que é a prova prática da humildade. E eu quero já dizer a você, se está se perguntando, será que a irmã tem acesso, pode nos dar acesso a este roteiro que você fez para esta aula? Com certeza. Este material, como você está vendo aqui na tela, ele vai estar disponibilizado para você na descrição deste vídeo. É um link, você vai ver o roteiro da aula comentada, você abre o link, ali vai baixar um PDF para você. Em verdade, vai abrir um PDF para você, você pode baixar à vontade e usá-lo. Neste primeiro subtópico, entendendo que o pastor fez uma aplicação, nós também podemos fazer uma atividade aqui, reflexiva. Qual? A pergunta é, podemos encontrar em nossas vidas exemplos de ter o mesmo sentimento que Cristo teve? Ou seja, quando fomos levados a praticar a humildade pela obediência. Entendemos? Vamos pensar aqui, talvez ouvir uma ou duas opiniões, talvez só dar alguns minutos para se pensar. Em algum momento da sua vida como crente, você teve a oportunidade de praticar esta humildade, o mesmo sentimento que Jesus teve. Claro que não é a mesma missão, mas nós somos chamados não à mesma missão, ao mesmo sentimento. Amém? Pela palavra? Ora, então será que em alguma circunstância nós fomos levados a praticar a nossa humildade através da obediência? Às vezes ela vem pela Bíblia, a gente leu alguma coisa, entendeu que deveria obedecer, nós pensávamos diferente, ou gostaríamos que fosse diferente, mas nós nos humilhamos para acatar o que a Bíblia nos ensinou. Nós nos colocamos numa posição de humildade diante da verdade da Bíblia, e isto foi por causa da obediência. Nós o fizemos por obediência à palavra. A mesma realidade que acontece direto com a Bíblia pode ter tido um intermediário. Pode ter sido um pastor, pode ter sido alguém, né, um professor na sua vida, um pai, uma mãe e assim por diante. Então, se alguém quiser compartilhar, né, alguma coisa como assim, ou se você como professor entender de dar somente alguns minutos para pensar ou colocar para escrever, enfim, fique à vontade de usar isso na sala de aula.
E claro, depende de tudo muito também do seu tempo. Segundo subtópico, palavras que explicam em parte a encarnação. Este não é o título do subtópico aqui, né? É o esvaziamento de sua glória. Eu botei o meu próprio título aqui de explicação. Mas vamos ao texto primeiro da nossa revista, página 48. Segundo subtópico, o esvaziamento de sua glória. O apóstolo recorda que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, o comentarista continua caminhando no texto. Sendo ele igualmente Deus, compartilhando da nova natureza do Pai, preferiu privar-se. E eu circulei a palavra privar-se, porque eu estou caminhando com você, se você acompanhou aqui na lição passada, nós questionamos algumas coisas sobre essa questão da natureza de Jesus e o que significou tudo isso, né? Então, nós, geralmente, neste tempo que eu tenho acompanhado os nossos comentaristas, os escritores, muitas vezes na sua própria caminhar da explicação, né, algumas coisas vão se esclarecendo com o passar do caminho. Algumas coisas são ditas como uma afirmação e, às vezes, nas suas próprias lições que seguem, ou às vezes dentro de uma só lição, nós vamos lendo a explicação do comentarista e nos vamos alinhando mais, não é? Numa verdade que, pela graça de Deus, todos nós temos em comum de achar, de descobrir, de entender a verdade de Deus para nós, a verdade bíblica. Então, a primeira palavra que eu circulei aqui foi essa, privar-se de seus direitos. Então, Jesus, vamos lá voltar ao contexto aqui. Ele era igualmente a Deus, né? Sendo ele igualmente Deus, compartilhando a mesma natureza do Pai, preferiu privar-se, é a sua colocação, essa palavra, de seus direitos, não da sua divindade, ok? Trata-se de um contraste com o primeiro Adão, que almejou ser como Deus. Eu questionei isso aqui, mas eu nem sei se eu vou compartilhar com você. Posso fazer um parênteses um pouquinho mais profundo? Mas não leve isso aqui para aula, não. Podemos fazer esse trato aqui. O almejar ser como Deus era 100% claro na Bíblia que Satanás tinha. Satanás queria ser como Deus. Não só neste texto ele fala, ele expõe o que está no seu coração para fora, mas em outro texto bíblico, quando fala exatamente sobre a caída ou a queda de Satanás, não é? Então explica bem claro isso aí. Então este sentimento, né, era real no coração de Satanás, porque Satanás conhecia Deus. No entanto, Adão, ele conhecia Deus parcialmente. Ele conhecia como homem, mesmo que Deus viesse falar com ele todos os dias, ele não conhecia na dimensão da glória de Deus celestial. Faz sentido? Almejar ser como Deus, você não pode querer ser uma coisa que você não conhece. Faz sentido isso para você? Eu tô só aqui conversando. Tá? Eu não vou me demorar muito nisso aqui porque, enfim, não é tão importante para essa lição. Mas eu vou deixar o ponto, se você achar interessante, fica aí um pensamento, né? Então ele tinha o conhecimento parcial, portanto ele não conseguiria querer ser como Deus porque ele não conhecia a plenitude de Deus, né? Então qual foi o problema de Adão? Não foi necessariamente cair nessa conversa de ser como Deus, que foi a proposta de Satanás, e ele aceitou essa proposta, mas o maior problema foi a desobediência. Havia uma palavra de Deus determinativa, que disse, olha, não faça isso. Se você fizer, isso vai acontecer com você. E ele desobedeceu a Deus. Qual foi a motivação? Houve uma tentação, houve uma proposta que sim, ele aceitou baseado nessas palavras, mas é parcial, não da mesma maneira que o inimigo das nossas almas. Então, parcialmente eu concordo aqui. Enquanto Cristo, segundo Adão, vou continuar a leitura, sendo Deus, preocupou-se com o bem-estar dos outros. Ou seja, ele se esvaziou, ele se privou para bem de outros, não pensando nele mesmo. Essa realidade é confirmada quando Jesus aniquilou-se a si mesmo. E esta é a segunda palavra e a palavra que foi, você veja as aspas aí, né? E o texto logo referindo-se, essa é a palavra bíblica, aniquilou-se. A si mesmo tomando a forma de servo, isto é, esvaziou-se. Eu circulei também essa. Então, nós vamos encontrar as palavras que estão explicando este aniquilou-se, né? Privar-se, aniquilou-se, que é a única daí que é bíblica, ou seja, que está escrito assim mesmo na Bíblia.
Aí ele diz, isto é, esvaziou-se, essa é outra palavra, voluntariamente, perfeito, assumindo a natureza humana na forma de servo. Isso não significa a perda da sua divindade, ou seja, ele está refazendo o que ele ensinou na outra lição e refazendo inclusive neste tópico. Mas a renúncia, e eu circulei essa palavra, porque todas elas estão seguindo, acompanhando o pensamento do comentarista, né? Palavras que estão ajudando a entender uma palavra bíblica, uma realidade bíblica, uma doutrina bíblica. Amém? Então, renúncia da glória que ele possuía na eternidade com o Pai. Então, nós vemos aí neste segundo subtópico palavras paralelas à Bíblia. Quais foram elas? Privou-se, esvaziou-se e renúncia. Estas três são o que significa paralela? Paralela que não é da Bíblia. São palavras que caminham no mesmo sentimento, ou pelo menos têm a tendência, ou a perspectiva, ou a intenção de ter o mesmo sentimento, mas não estão igualzinha na Bíblia. A palavra que a Bíblia usa nisso aqui é aniquilou-se em português. E aí eu tive a curiosidade de observar em outras línguas. Será que está a mesma palavra aniquilou-se? Né? Aí eu fui à minha biblinha que eu tenho aqui em espanhol e vi que a palavra em espanhol significa, a palavra em si é desporrou. E na tradução deste desporrou para o português é destituiu-se. Então veja, neste texto aqui que diz aniquilou-se a si mesmo, em espanhol seria traduzido destituiu-se, não é? Está falando de deixar, não é? De desprender de alguma coisa. Então, aniquilar, em uma tradução feita por outra pessoa da mesma língua original, é destituir-se, deixar, abandonar alguma coisa, não é? Desfazer neste sentido, para o propósito que ele tinha. A mais interessante foi a tradução em inglês, que se diz com estas palavras: made himself of no reputation. Vou traduzir isso aqui para você do inglês para o português. Desfez da sua reputação. E claro que eu estou acertando as palavras para o nosso entendimento, não estou indo palavra por palavra. Mas ele usou essa palavra reputação. E eu achei interessante. E até foi difícil para eu, né, conseguir conciliar isso aí. Mas ao eu analisar e pensar nessas colocações e entender o texto, eu me lembrei de Isaías 53. Você lembra do texto de Isaías 53? Como é que ele é apresentado? O nosso Messias? Dá uma olhadinha lá. Se você tiver uma oportunidade, faz uma pausa. Porque nós vamos ver que foi exatamente este o sentimento que Isaías, que claro, estava sendo usado como profeta de Deus, ou seja, Deus iluminou em Isaías este entendimento do que Jesus fez. Ele se colocou numa posição de desprezo aos olhos dos homens. Lembra dessas palavras de lá de Isaías 53? Se você já tomou esse tempinho para ler, você vai saber que é exatamente isso que está falando lá. Como uma raiz numa terra seca, e umas tantas outras palavras trazem este sentimento da perda da reputação de alguém que é Deus, de alguém que é glorioso e etc, etc. Né? Então nós vemos aí, aprendemos através dessas traduções, através dessas palavras, de olhar para todas elas, o que significa no fim do dia, não é? Ou seja, no nosso entendimento, é este mistério da encarnação, que eu gosto de repetir esta palavra, porque tira de nós a nossa grande potência de eu sei como é, de ninguém de nós, seja teólogo, seja pós-doutorado em teologia, seja um humilde crente que quer aprender da palavra de Deus. Eu não acho que eles são iguais no sentido do conhecimento, mas eu acho que eles podem ser igual no sentido de querer conhecer a Deus e o Deus da palavra. Amém. Aleluia. Então, se todos nós temos este objetivo, nós queremos aprender da palavra de Deus, não é assim? Então, quando nós entendemos que é um mistério, nós vamos estar pequenos e vamos saber que todas as palavras que nós usarmos não vão chegar à plenitude do entendimento. Então, eu relatei aqui, você vai ter no seu roteiro, este entendimento de que são palavras que explicam em parte, ou seja, nós jamais conseguiremos explicar 100%, porque é um mistério. E isso nos deixa a todos, aleluia, pequenos diante da grandeza do nosso Deus. E se você pode dizer amém, consegue no sentido de ter a alegria de dizer isso, eu digo amém. Terceiro subtópico, obediência sacrificial até a cruz. A obediência de Cristo foi plena.
Desde a encarnação até o Calvário, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Este é o versículo bíblico, né? Ele desceu à condição mais humilde e morreu como servo. Em obediência ao Pai e em favor dos pecadores, submeteu-se à humilhação da cruz. E eu marquei este texto aí, não é? Revela a Escritura que o primeiro Adão trouxe condenação pelo pecado e Cristo, segundo Adão, trouxe justiça por meio de sua perfeita obediência. Essa verdade ratifica que a obra redentora do Filho está fundamentada na obediência completa de Cristo ao Pai. Eu marquei isso aí, uma palavra verdadeira e bem conclusiva. Ou seja, vou repetir o foco daqui, né? A redenção do Filho, ou seja, a obra do Filho, está fundamentada na obediência completa de Cristo ao Pai. Então, o fundamento é a obediência de Cristo ao Pai. Então, a vontade, o projeto, nós estudamos sobre isso em outras lições, né? É a função de cada pessoa da Trindade. O Pai delineou, planejou, foi ele quem amou. E o Filho veio com essa função de ser este Salvador, de cumprir, não é? De trazer na prática. E como o projeto do Pai tinha diretrizes, o Filho humildemente aceitou. E através da sua obediência perfeita, ele pôde cumprir, não é? O projeto do Pai, a justiça do Pai, ser este que para nós tornou-se o nosso Salvador. Terminando a última frase aí, as duas últimas, a nossa salvação é resultado dessa obediência e não de nossos méritos. Assim como Cristo, devemos obedecer à vontade do Pai. Então, como entendimento deste tópico, eu coloquei aqui: a obediência é a virtude maior. Foi a virtude maior de Cristo. Às vezes a gente, quando pensa, vou dizer o que eu sinto, quando eu penso na obra de Cristo, eu não vejo o maior sendo a obediência, não vejo. Mas quando eu leio a Bíblia, quando eu leio as palavras de Cristo, principalmente pelas palavras que ele diz, eu descubro que esta é uma realidade. O tempo todo ele dizia: eu não vim fazer a minha vontade, eu vou fazer a do Pai. Eu não falo do que me interessa, eu falo a mensagem que o Pai me mandou falar. O tempo todo, quem lê os evangelhos vai escutar estas palavras vindo da boca do próprio Jesus. E até no fim da vida dele, lembra lá no Getsemane? O que ele falou? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Não é? Aquele momento ele estava refletindo da sua dor, da sua vontade, humanamente falando. No entanto, seja feito o quê? A sua vontade até o fim. Né? E quando ele terminou todas as coisas na cruz, para fechar a história aí, e ouvirmos da boca de Jesus, ele disse: está consumado. Como assim? O que estava consumado? O projeto do Pai. Aleluia! O cumprimento da justiça de Deus que estava ali se encerrando na pessoa de Jesus, no sacrifício de Jesus. Então, a obediência é a virtude maior. Aleluia! Que coisa linda! Isso aqui daria assunto. A obediência é algo tremendo. Mas eu dei aí um panorama lindo também, não é? Vindo da boca e da vida do próprio Jesus com relação à obediência. Segundo tópico, a obra redentora do Filho. Já estou alegre com Jesus nessa classe. Você também? Aleluia. A obra redentora do Filho. Primeiro subtópico, a ineficácia do sacerdócio levítico. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação, levando o sangue alheio, o sangue de animais, para fazer propiciação por seus próprios pecados e, digo eu depois, né, pelos do povo. Esse sacrifício era repetido anualmente porque não era suficiente para remover o pecado. O sumo sacerdote terreno era uma figura ou um tipo de Cristo, que é o real e eterno sumo sacerdote. Então nós vamos aprender aqui, neste texto de Hebreus, o paralelo entre o sacerdócio do Antigo Testamento levítico e o sacerdócio de Cristo. O santuário, eu vou terminar aqui o nosso subtópico, né? Terreno, era uma sombra. Mais uma vez, as mesmas palavras: figura, sombra, tipo. Todas essas três palavras significam uma mesma coisa para este estudo aqui. Então, o santuário terreno era uma sombra, mas Cristo entrou no céu mesmo, ou seja, um outro santuário que fica no céu, para interceder por nós diante do Pai. A entrada única de Cristo no santuário com seu próprio sangue nos assegura uma eterna redenção, porque a realidade do céu é uma realidade eterna.
Por ser imperfeito, o sacerdócio levítico foi substituído por um superior, o sacerdócio de Cristo. Então veja aí, no meu roteiro aqui, para estudar este subtópico, o que eu coloquei? O sacerdócio levítico. Eu ressaltei duas coisas. Primeiro, os homens, porque o sacerdócio levítico era feito por homens, eles morriam. E, portanto, eles eram substituídos. Isso que o autor nos explicou aqui. Daqui a pouco a gente vai ler alguns textos sobre isso. E também, né, no nosso texto aqui tem. Ou seja, por que o sacerdócio levítico não era perfeito? É isso que o autor aos Hebreus estava explicando. É porque as pessoas que levavam a cargo o sacerdócio pereciam, morriam. Outros se levantavam no seu lugar. Então, havia substitutos. E eram pessoas, em segundo lugar, imperfeitas. E a prova disso é a segunda coisa central deste tópico aí. É que eles, sacerdotes, precisavam fazer sacrifícios por eles mesmos. Ou seja, para limpar os seus pecados. Ou seja, eles eram homens pecadores. Eles tinham uma função de privilégio ministerial diante do povo, é verdade. Eles tinham que ter uma vida diferente. Eles trabalhavam em algo, se eu pudesse dizer assim, diferente, separado, inclusive, dos demais. No entanto, eles eram humanos e pecadores. A essência humana era uma mesma e era falha. Amém? Então, são os dois pontos principais disso aí, é entender que o sacerdócio levítico era muito inferior ao de Cristo. Por quê? Porque, primeiro, ele era substituído. Quando um morria, passava a ser outro. Segundo, é que estes homens não eram perfeitos, eram falhos, eram pecadores. Porque a prova é que eles tinham que sacrificar primeiro, ou seja, pedir perdão, rogar a graça de Deus primeiro para eles mesmos, para depois, estando limpos dos seus pecados, chegarem diante de Deus em prol da nação, em prol do povo. Vamos ao segundo subtópico, o sacrifício único e suficiente. Na antiga aliança, ofereciam-se sacrifícios continuamente pelo pecado por causa da ineficácia dessas ofertas. Ele usou palavras bonitas aqui, não é? Para explicar o que a gente acabou de falar de uma maneira mais simples. Diferente do sistema levítico, a morte de Jesus foi definitiva, completa e eficaz. Aí ele fala o texto bíblico. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. A expressão uma vez indica que não há necessidade de repetição. O que ele fez é perfeito e eterno. A salvação não é por causa dos méritos ou rituais, mas ela é plena e gratuita, alcançada pela fé na obra consumada de Jesus. Cristo, ao morrer, rasgou o véu que separava o homem da presença de Deus. Não há outro meio de salvação, nenhuma outra oferta, nenhum outro nome. O Calvário é suficiente, Jesus é tudo. Então vamos ver o que a gente tem nesta realidade desse segundo subtópico aí, né? Vamos lembrar do sacrifício levítico ainda, que era de quê? Que é o que ele começou aqui, não é? O sacrifício que era continuamente pelo pecado. Era de ovelhas, de touros, de bois, não é assim? Então é a primeira coisa. Os sacrifícios eram de animais. Segunda coisa, ele diz continuamente porque haviam sacrifícios que eram diários. Existia, na realidade cerimonial de Israel, uma oportunidade de que pessoas, indivíduos, pudessem, vamos usar a nossa palavra aqui, se acertar com Deus, acertar sua situação espiritual com Deus, pessoalmente, individualmente, através de sacrifícios. Mas existia também, eu botei o terceiro aí, o anual, que era este que muitas vezes nós nos referimos a ele, né? Uma vez por ano, o sacerdote fazia sacrifício pela nação. Este sacrifício pela nação era anual. Mas sendo o diário ou o anual, ele era contínuo. Ou seja, nenhum deles foi perfeito em si mesmo, só o de Cristo. Então eu vou ler o terceiro subtópico aqui e vou fechar com o nosso terceiro subtópico ali, que vai, colocar tudo isso junto num aprendizado mais profundo. E nós vamos ler alguns versículos bíblicos que eu penso que vão aprofundar o nosso entendimento do assunto, sem ficar profundo demais. Amém? A substituição vicária. A expressão vicária vem do latim vicarius, que significa em lugar de outro. A substituição vicária é inseparável da justiça divina.
E eu gostei dessas duas palavras aí. O em lugar de outro, que é o significado de vicária, e gostei da palavra justiça divina, porque é exatamente por isso que importa que seja assim, por isso que teve que ser assim. Eu marquei também as próximas duas frases, que diz: o pecado não pode ser ignorado e precisa ser punido. Então, isso é a explicação da justiça divina. Em virtude disso, Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou para morrer em nosso lugar. Ou seja, aí está a explicação do lugar do outro, do vicário. Assumindo sobre si, ou seja, sobre ele, a penalidade que nos era destinada. Continuando a leitura, no sistema sacrificial da lei, os animais oferecidos tipificavam essa substituição, ou seja, eram sombras, eram figuras dessa substituição. Mas não removiam, a palavra de novo aparece aí, removiam o pecado. Em Cristo, o Cordeiro de Deus, a substituição é perfeita e definitiva. Ele repete essas palavras. E aí vem o texto bíblico. Na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para o quê? Aniquilar o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. Assim, em adoração devemos viver para Cristo, que por nós morreu. Então, neste terceiro subtópico, nós vamos olhar para o sacrifício de Cristo. Primeira coisa, foi uma só vez, é o texto que nós lemos, mas vamos ler junto ele todo. E essa é a oportunidade, quando eu vou colocar os versículos aqui, né, de você como professor, é deixar alguém ler, pedir para a pessoa ler pausadamente, porque tudo isso nós, sem ensinar a fazer assim, estamos ensinando a como fazer, não só da maneira que nós lemos, que aqui entre nós, em parênteses, nós podemos aperfeiçoar. Uma das coisas que eu sou forçada a aperfeiçoar pelo trabalho que eu faço aqui no YouTube é quando eu me vejo e que eu vejo algumas coisas que, que eu vejo, porque eu me vejo gravada. Você não se grava para ver. O que aqui outro parênteses dentro do parênteses, está pronto para essa? Se você um dia tiver alguém, algum amigo, alguma pessoa que puder te gravar, você vai ter uma grande surpresa em se ver. Eu sei que isso é pânico para todos nós, mas nos ensina bastante, né? Então, ao nós termos esta função, como eu, por exemplo, me disponho a fazer na frente das câmeras e depois me assisto, a gente vê o que dá certo, o que não dá, que sentido ficou feio. Passei por cima das palavras e eu tenho, graças a Deus, alguém aqui comigo, não só para filmar, mas para me criticar, né? Então, eu comecei a dizer muito não é, né, e esse alguém, que é meu esposo, que está aqui atrás das câmeras, começou a puxar minha orelha. No final da última classe que eu gravei, ele disse: você está pegando esse vício aí, então tem que tirar. Amém? Então, é uma oportunidade da gente ensinar sem ensinar formalmente, não só dando o exemplo de como, por exemplo, ler a Bíblia de uma forma que nos esclareça, mas com jeitinho, né? Dizer: olha, leia este versículo, mas leia pausadamente, né? E assim a gente vai ensinando e fazendo aos nossos alunos tomarem sabor pela palavra de Deus, e a gente só toma sabor por uma coisa quando a gente começa a entender. Amém? Então vamos lá ao texto, Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação. Então, o sacrifício de Cristo, como disse o comentarista, como a palavra de Deus nos diz, foi uma só vez e não precisa outra vez. Foi uma vez porque só precisava uma vez, porque ele foi perfeito. Segunda palavra que nós aprendemos desses subtópicos aí: está consumado. A justiça do Pai foi perfeita nele. Quando Jesus, nós mencionamos aqui, né? E vamos ao texto, João capítulo 19, versículo 30, né? Diz: e quando Jesus tomou o vinagre, disse, o quê? Todos juntos? Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então nós vemos aí, inclusive, a ligação com a última coisa que estava profetizada sobre ele. E depois de cumprir esta última profecia, veja o vínculo das Escrituras, que coisa linda! Importava que até o vinagre fosse parte desta história. Aleluia! E cumprindo então tudo, depois Jesus de ressuscitado, ele fala, Lucas 24 relata isso, ele conversando com os discípulos, ele diz: importava que eu cumprisse tudo que estava escrito de mim, na lei, nos salmos e nos profetas. Está aí.
Lembra da obediência que a gente falou que é a virtude maior? Mais uma vez ele enfatizando essas mesmas palavras. E aí quando terminou, que ele cumpriu a última coisa, ele diz, está consumado. O que é que ele estava cumprindo? Para que propósito ele estava cumprindo? Nós não entendemos na plenitude a justiça do Pai. O comentarista nos ajudou a entender aqui. O pecado não pode deixar de existir. Existe um peso espiritual dele e um preço espiritual a ser pago por causa dele para que a pessoa possa ser justificada. Este é o processo de entendimento, em simples palavras nossas, da justiça do Pai. E Jesus estava ali cumprindo a justiça do Pai. O que nós não poderíamos cumprir, Jesus estava cumprindo, ele cumpriu na plenitude, e para satisfazer a justiça do Pai, ele passou por todas essas coisas e pôde dizer, está consumado. Terceiro, o véu rasgado. Lembra que o comentarista mencionou? Vamos ler o texto que diz isso. Mateus 27, 51 diz, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Geralmente, quando a gente rasga alguma coisa, né? É porque o rasgar veio do homem, vem de baixo. A gente rasga e o negócio vai rasgando para cima. Mas quem rasgou foi o Pai. Então o véu foi rasgado de alto a baixo e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Ora, a simbologia, a significação do que o Pai fez aí, que nós vimos ou soubemos dele fisicamente, um véu que era grosso, ter sido rasgado, era a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Era o acesso à presença, ao lugar que simbolizava a presença do próprio Deus. E, portanto, o entendimento deste véu rasgado, Hebreus nós vamos ver a tradução bíblica, ou seja, a palavra bíblica afirmando o que nós estamos concluindo aqui. Qual era? É que nós agora que estamos de fora, que não somos sumos sacerdotes dentro do sacerdócio levítico, temos acesso ao Pai, à presença do próprio Deus. Este acesso agora estava por Cristo Jesus na cruz. Deus mostrou, aleluia, parte do projeto era abrir esta parede, abrir este véu e nos dar acesso a ele. E quarto lugar que nós aprendemos desse tópico aí, é a palavra vicário, que significa em meu lugar. E o comentarista deixou Romanos 8,32, nós vamos ler juntos aqui. Diz o quê? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Olha aí, o pai não poupou seu filho. Antes, o entregou, olha aí o vicário aparecendo, por todos nós, em lugar de todos nós. E aí vem uma pergunta de Paulo aos Romanos. Como alguém que deu isso, que fez isso, não nos dará também com ele todas as coisas? Amém? Então nós terminamos o entendimento aí do segundo tópico. Vamos ao terceiro? A exaltação gloriosa do Filho. Recebido à destra do Pai, eu estou na página 50. Após sua humilhação voluntária, o Filho foi entronizado nos céus com glória eterna. Aí o texto de Filipenses, né? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. A exaltação de Cristo está ligada à sua obediência perfeita. O verbo exaltou denota uma elevação acima de toda medida. Cristo não apenas venceu a morte, mas foi exaltado à posição suprema no universo. Ocupou o lugar de honra à destra do Pai, símbolo de autoridade, glória e soberania. Estar assentado ali expressa o reconhecimento divino da obra completa do Filho. Cristo não apenas voltou para o céu, ele assentou-se no trono. Sua exaltação garante nosso acesso à presença de Deus. Ele intercede por nós, é Bíblia, o pastor coloca os textos aí, e reina como Rei dos Reis. Então, vemos aí mais uma vez a expressão nossa, não é, como homens, do entendimento bíblico. Não é? Isso é escrever teologia, é entender a teologia, ou seja, das palavras que a Bíblia nos dá, dos versículos, dos textos que, inspirados pelo Espírito, Paulo nos traz, Pedro nos traz, Jesus, a revelação nos expõe, nós entendemos, conectamos estas coisas e chegamos a conclusões disso que nós estamos aprendendo aqui, né? Então, neste primeiro subtópico, nós vamos ler todo ele aqui, depois eu vou falar sobre este tópico de uma vez, numa forma de roteiro aqui, como você tem aqui embaixo, ok? Segundo subtópico, um nome acima de todo nome.
Cristo recebeu de Deus Pai um nome que é sobre todo nome. Na Bíblia, o nome carrega o sentido de caráter e autoridade. Dessa forma, dizer que Cristo recebeu um nome sobreexcelente, a Escritura afirma que nenhuma autoridade, seja visível ou invisível, se compara ao seu poder e posição. Isso significa que Cristo foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Não existe poder algum que seja maior e nem mesmo igual ao poder de Cristo. Portanto, o nome de Jesus, e eu marquei essas duas frases aí até o final dessa página 50 aí. O nome de Jesus não é apenas um símbolo de fé. Que importante isso aí, olha lá. Mas uma fonte real de autoridade espiritual. O Senhor delegou à igreja o uso de seu nome para curar, libertar, pregar e vencer as forças do mal. Querido irmão, querida irmã, para mim isso aqui é chave. É um aprendizado que talvez não venha direto, mas vem deste texto que nós estudamos, né, de Filipenses capítulo 2, mas a aplicação, como o pastor colocou aqui, outros textos de Jesus, mas que ambos nos levam a uma verdade que eu amo ouvir, fiquei feliz que o comentarista colocou. É que a realidade do nome de Jesus não só engloba aquilo que nós estamos vendo, uma exaltação, um lugar de honra maior que Deus deu ao nome de Jesus, mas há uma realidade espiritual na nossa vida. Então ele não é um símbolo, ele é uma realidade, uma fonte de realidade espiritual para nós. É por isso que nós, como já dizia a lei antiga, não podemos tomar o nome do nosso Deus em vão. Esta mesma realidade aplica para um nome que o próprio Deus deu a Jesus sobre todo nome. Portanto, o nome de Jesus não deve ser falado em vão. É um cuidado que muitas vezes nós temos que tomar mais cuidado, né? Porque ouvimos, acostumamos, mas tomar mais cuidado para nisso ser obediente. Mas a segunda coisa a entender, e é a maior de todas, é que é um poder de verdade. É um poder espiritual. Que aquele que o acessa em temor e na verdade do propósito de Deus, Deus vai operar, porque foi ele que mandou fazer assim. Ele disse, em meu nome farão, operarão, aleluia. E vai acontecer por causa da autoridade espiritual que foi dada ao nome de Jesus. Então não tentemos usar como um símbolo, como um ícone, como um poder que às vezes, como ser humano, não estou dizendo eu e você, nós damos a um bracelete, a um símbolo que está num bracelete, a uma palavra que nós ouvimos que é poderosa em si mesma. Não há comparação. Aleluia! Que Deus nos ajude a entender mais as coisas espirituais de Deus. Terceiro subtópico, soberania universal e retorno triunfal. A Escritura revela que todas as criaturas se curvarão diante do nome de Jesus. Essa verdade aponta para a plena soberania de Cristo. A confissão universal de que Jesus Cristo é o Senhor se dará de duas maneiras. Porque o texto diz, né, que todos confessarão. Então vai, segundo a explicação do comentarista, vai parecer de duas maneiras. Voluntária, por aqueles que creem e servem a Jesus como Salvador, e já aconteceu, porque ele menciona Romanos 10, que é aquilo que nós, como crentes, já passamos, né? E compulsória, que é o que o texto de Filipenses fala, como o pastor aqui se refere. Compulsória significa força, no melhor do sentido, ou seja, todos vão fazer, porque Deus vai fazer com que seja assim, né? Por aqueles que o rejeitaram, mas que o reconhecerão em juízo. Hebreus completa a visão escatológica da soberania de Cristo, afirmando que ele voltará para levar para si os que o esperam. Essa vinda será em glória, poder e juízo. E eu vou explicar aqui no meu material este assunto de vinda em glória, tá? É uma coisinha extra que, se você quiser, tiver tempo para usar na sua sala de aula, vai dar uma luz aí de explicação. Para a salvação ou para a condenação. Ele voltará triunfante para buscar a sua igreja e reinar eternamente. Então, terminamos o assunto da nossa lição e eu vou explicar aqui com alguns versículos bíblicos. A exaltação gloriosa do Filho, posição, João 17, 4 e 5. Veja, por favor. Eu glorifiquei-te na terra. É Jesus em oração falando com o Pai. Ele diz essas palavras. Eu glorifiquei-te na terra,
tendo consumado a obra que me deste a fazer. Lembra da palavra obediência, que era chave, que era fundamento? É isso aí. Olha Jesus falando outra vez. Por isso que eu disse, se eu tivesse que recontar a história de Jesus, eu não fundamentaria na obediência, mas quando eu escuto as palavras, a vida e tudo que Jesus fez, ou seja, quando eu leio a Bíblia, eu descubro que essa é uma verdade. Que lição, hein, irmãos? O que a gente entende e o que acontece quando nós lemos a Bíblia. Vamos lá, versículo 5. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, Jesus está se referindo à posição que ele já tinha desde a eternidade, que agora, depois de encerrada esta obra, ele já está vislumbrando e já está dizendo, Senhor Pai, glorifica-me, ou seja, eu já estou pronto para terminar esta carreira e voltar à posição, à glória que eu tinha antes. Apocalipse 3:21 diz o seguinte, ao que vencer, é Jesus também dizendo, não é assim? É Jesus dizendo isso aí, mandando João escrever. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo. É Jesus está dizendo. Aonde? No meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. E agora você vai vir sentar no meu trono. Comigo. Mistério, irmão, mistério, mas estamos vendo aí uma posição de glória, Vamos olhar só para Jesus neste assunto aí. Ele voltou a se assentar no trono com Deus, com o Pai. Amém? Então esta é a revelação bíblica e este, portanto, é o nosso entendimento bíblico daquilo que ele quis revelar. Isso é lindo. O que nós conhecemos ou podemos conhecer é somente aquilo que ele quis revelar. Cuidado com quem está vendo, com quem está subindo, supostamente, para ver novas revelações. Porque até que eu saiba, este Jesus que deu a revelação ao Apocalipse, ele mesmo fechou. E ele disse, está selado. Aleluia. Sabe o que é selado, irmão? Você pode imaginar o que é selo de Deus? Não é o nosso selo. Glória a Deus. Nenhum cofre, nenhum sistema de segurança neste mundo consegue selar de uma maneira mais eficiente, mais poderosa do que o selo de Deus. E ele disse, está selada esta revelação. Quem entendeu o que o Espírito está dizendo à igreja e aos nossos corações, diga amém em nome de Jesus. Nome, Filipenses 2:10. O que diz? Para que ao nome de Jesus, é a revelação do que Deus está agora fazendo, dando a Jesus por causa desta obra que ele estaria cumprindo. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Atos 4:12, um versículo que o pastor também referiu-se a ele. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, perfeito, a nossa salvação está vinculada somente ao nome de Jesus. Soberania e retorno, Filipenses 2:11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A palavra Senhor, este senhorio bíblico, tem um entendimento profundo de soberania, de alguém que todos nós que o temos como Senhor, se alguém é Senhor sobre a nossa vida, nós devemos fidelidade, obediência, nós damos a esta pessoa a direção, não é? O foco, tudo que nós somos para este Senhor. E ele fala também para a glória de Deus Pai, ou seja, a língua confessará, o joelho se dobrará, ou seja, uma posição, não é? Que é falada que acontecerá no futuro e nós, como lição aqui, estamos vinculando com o retorno de Cristo. Mas eu quero abrir e ampliar um pouquinho, me dê 4 minutos mais, talvez nem isso, mas vai ser isso por causa dos textos bíblicos. Por quê? Porque ele vai voltar para a igreja, como o pastor colocou, sim. Mas esta volta, ela não é a que a Bíblia chama de triunfante. Ela é aquela que nenhum olho verá,
né? Então ela está, por exemplo, escrita em 2 lugares. João capítulo 14, versículo 2 e 3, diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Versículo 3 ainda diz: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Veja, Jesus estava aqui na terra dizendo que ele ia voltar. Então esta volta para os seus, para a igreja, ela vai acontecer sem ninguém ver. Ok? Mas deixa eu ler o resto aqui. Virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então, esta volta vai ser para levar os crentes. Isso é o que nós conhecemos como o arrebatamento da igreja. Esta realidade, ela é explicada detalhadamente como vai acontecer por Paulo na carta aos Tessalonicenses, a primeira carta. Capítulo 4, versículo 16 e 17, ele diz o seguinte: porque o mesmo Senhor, falando de Jesus, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. A encontrar o Senhor aonde? A encontrar o Senhor aonde? Aonde nós vamos encontrar com o Senhor? Ele vai vir aqui na terra, vai ser triunfante, todo mundo vai ver? É assim? Não! Nós encontraremos com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Veja a palavra aí, com a palavra de Jesus, vocês vão estar sempre comigo, vou vos levar com essa. E há uma junção disso com o texto final, né, da pregação de Jesus, ali Mateus capítulo 24, também falando dessa realidade do arrebatamento da igreja que nenhum olho verá. Então esta é a volta para a igreja. Agora, no contexto de Mateus 24, que a gente até vai ler aqui, um texto agora no próximo, é o que se chama biblicamente da volta triunfante. Então, a palavra é a única coisa que eu estaria colocando diferente, porque eu não usaria a palavra triunfante, é triunfante para nós, porque nós vamos estar livres de dor, de realidade da vida. Mas, no contexto bíblico, para uma explicação, né, ficar clara em uma palavra não ser usada em 2 contextos e causar confusão, então a volta para a igreja ela é uma volta que nenhum olho verá. Uma volta súbita, né? Que não tem aviso prévio no melhor dos sentidos. Mas a volta triunfante todos os olhos verão. Apocalipse 19, eu vou ler o 11 e o 16, diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Será que nós reconhecemos quem é este montado neste cavalo? É Jesus. Então, claro que o contexto do Apocalipse foi dado a João vendo o que está acontecendo e transcrevendo em palavras aquilo que ele estava vendo. Mas quem acompanha este cenário deste momento de Apocalipse 19 sabe que depois de tantas coisas que está descrito no texto de Apocalipse, este montado sobre o cavalo branco aparecerá e todos os olhos verão. Aí nós aprendemos pelas outras profecias de profetas que falaram, por exemplo, quando ele tocar os pés nos Montes das Oliveiras, e assim por diante, outras palavras, como nós vamos ver em Mateus 24 aqui, que esta vinda ela vai aparecer, não só em Apocalipse, mas nos profetas, mas em Mateus já vamos ler, para todos os olhos. Vamos ler o de texto de Mateus 24 e 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e o quê? E verão o Filho do Homem, que é Jesus, vindo sobre as nuvens do céu. Olha aí a palavra triunfante em outras palavras. Com poder e grande glória. Então, no texto profético do Antigo Testamento, quando fala-se ou se refere a uma vinda com poder e glória, toda a referência ao grande dia do Senhor está se referindo a este período final depois do arrebatamento da igreja. E esta vinda, este final, que é o ápice de tudo isso aí, né, onde termina este processo que o Apocalipse descreve, que é o que nós conhecemos como grande tribulação. Então, ele, o Filho do Homem, ele, Jesus, vem, não é?
Como? Não mais sem ninguém ver, que é o que acontecerá no arrebatamento da igreja. Mas ele vem triunfante, com poder e glória, para cumprir o que falta se cumprir nas profecias, que é o reino milenial de Cristo na terra. Então, aquilo que Israel recebeu como promessa que é para ser cumprido aqui na terra, vai ainda acontecer. Para a gente, aqui entre nós, não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque nós já estamos numa realidade glorificada, já estamos com a segurança de estar sempre com o Senhor, mas eu quero ensinar aqui, não é para aula de escatologia, mas entender que a volta triunfante vai ser essa que é visível e, como diz a palavra, ela vem com poder e grande glória. Então, esta palavra triunfante, nós vamos ligar aí com essas palavras para não termos dúvidas sobre estas voltas, né, de Jesus. E por último, o reino eterno, que também o pastor coloca aí, né, o contexto daquilo que Deus fez em Jesus e o contexto eterno. Vamos ler somente um texto, Apocalipse 22, 3-5, diz: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão quanto tempo, irmãos? Quanto tempo? Para todo o sempre. Então, essa realidade de Apocalipse 22 não é a realidade do milênio, é a realidade da eternidade. Por favor, vamos entender. Tá? Então ali está a presença de Deus Pai, a presença do Cordeiro e uma realidade descrita aí linda para que nós entendamos um pouco deste reino eterno, desta posição e vida eterna que nós, pela graça de Deus, estaremos com Jesus. Espero ter ajudado em alguma coisa a preparação desta aula e estarei orando para que o Senhor Jesus, aleluia, na pessoa do seu Espírito, use a você em nome de Jesus e saiamos todos, né, abençoados neste domingo pela palavra de Deus. Amém.